A gente vai filmar também, né, para depois mandar para quem não está aqui hoje. Muito bem, gente. Então, nós vamos hoje conversar sobre isso aqui, tá? Eu já falei isso no começo do culto. Na nossa igreja evangélica Luterana do Brasil, a gente tem o mês de novembro como o mês da mordomia cristã, tá? Então, ali, mordomia cristã. Então, todas as congregações são incentivadas a fazer estudos especiais sobre como é que a gente vai administrar a nossa vida, os nossos recursos, sendo bons mordomos daquilo que Deus nos dá. Então, antes de a gente entrar no assunto, eu quero fazer uma pergunta. Quem sabe pode levantar a mão e responder. O que é um mordomo? E o que faz um mordomo? Cuida dos bens do seu patrão, vamos dizer assim, né? O que mais? Tem alguma outra resposta? É um servo. Eu e a Neide estamos assistindo uma série agora, acho que é na Netflix, que é lá de 1912, da Inglaterra. Aí o pessoal mora numa casa assim de, sei lá, 30 cômodos, não sei, né? Aqueles lords lá. Então eles têm um mordomo. E tem o feminino de mordomo. Alguém sabe qual que é o feminino do mordomo? Não é mordoma, governanta, né? Então, às vezes, vocês já viram isso também em alguma novela antiga, né? Algum filme. Então, o que esse mordomo faz? Especialmente numa casa assim, de gente rica, que tem muitos empregados, né? O mordomo, ele administra tudo. Então, se eu sou o dono da casa, o Juliel é o meu mordomo, eu tenho uma janta hoje que eu vou receber muita gente, não é eu que vou me preocupar, eu vou dizer para o meu mordomo, hoje vem 30 pessoas, eu quero que você mande preparar lá um estrogonofe, isso. O mordomo é que vai se virar. Ele vai ver o que tem que comprar, vai mandar alguém comprar as coisas, vai avisar a cozinheira, vai avisar o pessoal que vai preparar a mesa, vai avisar os garçons, né? Então, um mordomo é isso, tá? É alguém que administra uma casa e administra o que não é dele. Na Bíblia, também tem um outro nome para isso. O apóstolo Paulo chama despenseiro. Despenseiro tem a ver com a despensa, né? Muitos de nós temos despensa em casa. O que é despensa? É onde a gente guarda os alimentos, feijão, arroz, o óleo, né? Então, o despenseiro, ele ia lá, pegava o que estava faltando e levava, né, vamos dizer, para a cozinha, tá? Então, quando a Bíblia fala de essa palavrinha aqui, ó, mordomia, é no sentido de ser mordomo. Porque mordomia aqui no Brasil também tem outro sentido, vocês sabem, né? Mordomia, a gente fala assim, essa pessoa vive numa mordomia, né? Não trabalha e ganha muito, não é mais ou menos isso? Antigamente também usava uma palavra assim, até hoje alguns usam. Esse aí é marajá, né? Vive na mordomia. Mas mordomia no sentido certo é alguém que é um mordomo, alguém que administra. Numa fazenda tem um outro nome, né? É o capataz, né? O administrador. Então, quando vocês verem essa palavra mordomia, você pode trocar por administração, tá? Vamos lá. Então a gente vai falar um pouquinho sobre mordomia cristã, como ser mordomos, especialmente com as nossas ofertas. Então, lá no convite eu falei assim, nós somos mordomos também. Como assim? É muito simples, né? Essa roupa que vocês estão usando hoje, essa roupa que eu estou usando hoje, não é nossa. É de Deus. Ele prestou para a gente usar enquanto a gente vive aqui, né? Tem uma frase que diz assim, quando você veio para o mundo, você veio sem nada, né? Nem dente a gente não tinha. Alguns tinham cabelo já, né? Mas a gente geralmente nasce careca e sem dente, né? E o dia que a gente morrer, você pode levar até R$1 milhão dentro do caixão, mas vai ficar no caixão, você não vai levar, né? E tudo já existia quando a gente chegou no mundo. E o dia que a gente sair do mundo, tudo vai continuar aí, né? Esse aparelhinho aqui, quando eu nasci, não existia. Mas o que era necessário para fazer ele já existia em algum lugar do mundo.
O dia que eu morrer, talvez vai ter outros aparelhos diferentes que já está por aí o que é necessário para fabricar. Vocês estão entendendo? Quer dizer, a gente, passa. Então, o que nós estamos usando hoje de roupa, o nosso carro, a nossa casa, a nossa comida, na verdade, é passageiro. A gente tem aqui para administrar isso. Tá? Então, vamos lá. Veja só. Isso aí já tem aí na folhinha, tá? Então, eu trouxe aqui, a gente pode falar desse assunto sim, de várias formas, e a Bíblia traz muitos exemplos, né? Mas isso aqui é um material que eu vou usar hoje, que eu achei muito bacana lá da nossa igreja dos Estados Unidos, né? Que fala sobre esse assunto. Então, olha aqui, ó. Eu quero falar um pouquinho desse primeiro ponto. Então, mordomia ou administração cristã é a atividade livre e alegre do Filho de Deus, da família de Deus, a igreja, em administrar toda a vida, todos os recursos da vida para os propósitos de Deus. Vamos explicar um pouquinho. Primeira coisa, numa casa, um mordomo ganha um salário, né? E muitos mordomos, assim, eles realmente trabalham ali porque eles gostam. Eles não trabalham só pelo salário, né? Mas, vamos dizer assim, de certa maneira, ele precisa trabalhar, né? Para ter o seu sustento. Como mordomos de Deus, a nossa atividade ela é livre e alegre. A gente não faz isso porque é obrigado e nem para receber salário. É uma atividade livre. E a gente faz com alegria. Quem? Filho de Deus. Filho de Deus é cada um de nós que foi batizado. Família de Deus, está dito aqui, ó, é a igreja, é a gente todos juntos. Né? E a atividade de fazer o quê? De você e eu administrar toda a nossa vida, todos os recursos da vida, para quê? Não para o que eu acho melhor, para o que Deus tem de propósito para nós. Tá? Então, qual é o maior propósito que Deus tem para nós? Isso tem que estar bem claro para a gente. E a gente, de certa maneira, a gente fala isso cada culto aqui, né? No texto lá de Gênesis, Deus falou para Abraão qual é o propósito. Eu estou abençoando você para você ser uma bênção. Então, vamos lá, vou fazer uma pergunta. Qual é a maior bênção que a gente pode dar para alguém? Todo mundo sabe, mas alguém tem que falar alto para eu ouvir. Sim, mas isso até quem não é cristão pode falar também. Mas qual é a maior bênção que a gente pode dar para alguém? A palavra de Jesus, a salvação. Então, a maior bênção que você pode dar para alguém é a salvação de Jesus. Porque ele pode ser um bilionário, mas se ele morrer sem Jesus, não adianta nada. Essa é a maior bênção. Então, a gente vai administrar tudo que Deus nos dá para este propósito principal. Então, olha aqui. O que é mordomia segundo a Bíblia? É identidade, é quem nós somos. Não é uma escolha, é quem a gente é. Eu sou um mordomo de Deus, eu pertenço a Deus pelo batismo. E as pessoas de Deus vão ser generosas porque elas vão refletir um Deus generoso, né? Então, olha só, não é nem uma questão de escolher. Você nasceu, teus pais trouxeram você para ser batizado, ali você virou um mordomo de Deus. Desde a hora do seu batismo, tá? Então, é identidade. Eu sou de Cristo. Então, eu sou um mordomo de Deus. Tá? Então, e se Deus é generoso, a gente vai ser generoso. Vamos lá. Então, outra forma de dizer, a mordomia ou a administração cristã é a nossa resposta à graça abundante de Deus em todas as áreas da nossa vida. Esse texto aqui, nós não vamos ler os textos agora, mas aqui esse texto de Efésios 2, a gente costuma falar muito a primeira parte dele, né? Pela graça vocês são salvos, isso não vem de vocês, é um dom de Deus. A gente fala mais essa parte, que é o 8 e o 9, né? Para que ninguém se orgulhe. Diz assim, então, nós somos salvos pela graça de Deus, né? Não por obras, isso não vem de vocês, para que ninguém fique orgulhoso. Ninguém diga assim, eu que me salvo. Mas o versículo 10 é importante, porque lá fala assim, para que vocês andem nas boas obras que Deus já preparou para vocês. Ou seja, Deus salva a gente pela graça, pela fé, não é só para a gente vir aqui sentar no banco da igreja, escutar e ir embora. É para que a gente agora leve essa fé para mais pessoas. Tá? E aqui,
começa como? Render-se ao Senhor. O que é render-se ao Senhor? Romanos 12, tá? Vocês podem olhar em casa. Lá fala assim, o nosso culto é a gente ser um sacrifício vivo para Deus lá fora. Depois que você sai do culto. Dizer, ali continua o teu culto. É quando você é uma bênção viva para os outros, lá fora. Eu me rendo ao Senhor. Quer dizer, eu não vivo mais como é que o mundo diz que tem que viver. Eu vivo como Jesus diz. Tá? Então tem a ver com a vida. As escolhas que a gente faz. É viver um estilo de vida que honra a Deus. Então lembra, lá no começo falou assim, ó. A vida toda, todos os recursos da vida. É tudo mesmo. Você vai escolher, olhando o que Deus diz, o que você vai fazer com o seu corpo, com o seu tempo, com o dinheiro que Deus faz você ganhar, com a sua saúde, com os seus dons, com as suas palavras. Você vai escolher todo dia se você quer viver honrando a Deus ou não. Então, hoje vocês escolheram que roupa vocês iam colocar para vir aqui, né? As crianças, até certa idade, o pai e a mãe escolhem, né? Então, eu escolhi hoje não colocar minha alba, é a escolha. Eu escolhi pôr uma camisa marrom. Até o seu Orlando falou assim, vamos cantar junto hoje, né? Que ele está de marrom. Tem mais gente de marrom aí, né? Mas assim, é escolha. Eu podia colocar uma camisa azul, né? Então, ontem à noite, eu sei que alguns irmãos aqui estiveram em festas de casamento. Ali você escolhe se você vai se comportar como um filho de Deus ou não. Como é que você vai se comportar como um filho de Deus? Se tiver bebida e dança, você pode até beber e dançar, mas você não vai causar escândalo, porque se você causar escândalo, você não está honrando a Deus. Você tem que beber moderadamente, se você for dançar, tem que ser decentemente. Né? Aí, se o Juliel for jogar bola ali no campinho, ele tem que escolher se ele vai dar canelada nos outros, quando derem canelada nele, ou se ele não vai revidar. E assim por diante. Né? Então, quando a gente fala aqui de mordomia cristã, não é só a oferta que a gente traz aqui no altar. É como é que você vive cada dia. É um estilo de vida. Assim como você escolhe qual pasta de dente você vai usar, que comida você vai comer, você vai escolher também como é que você vai se comportar para mostrar para os outros que você honra a Deus. Vamos lá. Então, Deus coloca na nossa mão tudo que a gente tem, né? Os recursos que a gente tem, os dons, o tempo, né? Com 2 propósitos, olha aqui, E esses 2 propósitos, se vocês já repararam, eu falo desses 2 propósitos muitas vezes na oração geral aqui, né? Deus dá tudo que a gente tem para sustentar a família e os semelhantes. Quem é os semelhantes? Semelhante, por exemplo, é quem precisa daquilo ali, Gente que está passando necessidade, que a gente traz aqui alimentos, produtos de limpeza para ajudar. Ou quando a gente traz leite, café, que a gente leva lá no hospital. São os semelhantes que a gente ajuda. Porque tem bastante gente, vocês sabem, né? Que não tem as mesmas bênçãos que a gente tem. Gente que está desempregada, gente que está doente e assim por diante. Então, primeiro propósito, Deus te dá saúde, trabalho, dinheiro e tal, para você sustentar a sua família e ajudar os semelhantes. Mas tem esse também, salvação das pessoas e edificação do reino de Cristo. Então, é aquilo que a gente falou antes, levar Jesus para os outros. Mas não é só levar Jesus para os outros, isso é muito importante. Mas quando as pessoas vêm aqui conhecer Jesus, aqui elas têm que ser edificadas, é o que nós estamos fazendo agora. O que é edificar? É construir, né? É você melhorar alguma coisa, aqui nós vamos fazer o ano que vem uma reforma, né? Então é você melhorar ou corrigir alguma coisa, mas edificar quer dizer crescer. Então quando cada sermão que a gente faz aqui, cada estudo bíblico online, cada reunião dos jovens, das servas, é para edificar, né? E esse estudo aqui também. Só que isso também é feito com as ofertas, né? Que ofertas? De novo, só o dinheiro? Não. Vocês estão ofertando para Deus aqui 1h30, mais ou menos, vocês estão ficando aqui hoje, isso é uma oferta. Vocês escolheram vir aqui. Estão ofertando o tempo de vocês, né? Quem trabalha
as professoras de escola bíblica, elas estão ofertando o trabalho, o tempo delas, quem é da diretoria, quem arruma o altar, os músicos aqui, são maneiras de ajudar a edificar, fazer crescer o reino de Cristo, que não é só a igreja, né? O reino de Cristo vai muito além da igreja. Tá? Vamos lá. Então, qual que é o nosso propósito? A nossa vida ser uma oferta, uma contribuição aos outros, em nome de Cristo. Ser abençoados para ser uma bênção. Então, olha aqui, essa última frase aqui, ó. A nossa missão se resume em conectar pessoas a Jesus. Então, quando a gente, por exemplo, traz ofertas aqui, o propósito final é esse aqui, ó, levar pessoas a Jesus, levar Jesus para as pessoas. Fazer gente que não conhece Jesus conhecer Jesus. Mas precisa de dinheiro para isso? Precisa. Isso aqui eu fiz fotocópia não é de graça, né? A gente tem luz aqui na igreja, não é de graça, né? E assim por diante. Se a gente tem o trabalho lá em Brejetuba, tem que manter aquele trabalho. A nossa igreja ajuda na missão lá na África, tem que ajudar. Como? Nós não podemos ir lá, então a gente ajuda com ofertas, por exemplo, né? Aqui está sendo vendido Castelo Forte 5 minutos com Jesus, né? Como é que você pode ajudar, por exemplo? Você pode comprar um a mais, dar de presente para alguém, para ele conhecer Jesus, e assim por diante, né? Então, ó, conectar pessoas a Jesus. As primeiras pessoas que Deus quer que a gente conecte a Jesus são quem? Quem? Nossa família. Conecte seus filhos a Jesus. Traga eles no batismo, mas não termina aí. Traga eles na escola bíblica. Traga eles aos cultos. Depois traga eles para a reunião de jovens. Seus filhos têm que estar conectados a Jesus, senão corre o risco de talvez você ir para o céu e chegar lá e seu filho não está lá, porque ele foi desconectado de Jesus, porque você talvez não se esforçou para ele ficar conectado a Jesus, né? Enfim, mas começa ali, e aí vai aumentando, né, o círculo de pessoas que a gente quer conectar a Jesus. Então olha aqui, ó. Olha que interessante. Na visão da Bíblia, não é quanta riqueza eu tenho, mas é o que eu faço com o que eu recebo. Esse aqui é um outro texto que a gente não leu hoje, mas vocês viram o texto da viúva pobre? A questão não era quanto que ela estava dando, né? Mas por que, e vamos dizer assim, por que ela estava dando tudo aquilo? Veja, ela era uma viúva, vamos só entender isso aqui. Hoje, muitas viúvas, né, ganham um salário mínimo, né? Pelo menos de INSS, de pensão, ou às vezes de um auxílio do governo, né? Naquela época de Jesus não tinha isso. Viúva, se não tivesse ajuda de familiar, tinha que pedir esmola. Então, veja, ela chegou lá com 2 moedinhas, que hoje daria mais ou menos R$1,50. Vamos dizer que então, uma moeda de R$1, uma moeda de 50 centavos. Jesus disse, ela deu tudo que ela tinha. Talvez era a esmola que ela tinha conseguido naquele dia. E ela foi lá, né? Eles tinham uma caixa grande assim, tipo das crianças ali, mas era grande. Botou lá as 2 moedinhas. E aí, o que ela ia comer? Como é que ela ia se virar? Ela deve ter pensado, Deus proverá. Deus vai dar um jeito, mas eu quero ofertar ao Senhor. E aí Jesus disse, ela deu mais do que aquele pessoal que bota aquele monte de moeda lá e gosta de aparecer, né? Às vezes, imagina vocês, se a gente ofertasse em moeda hoje, uma caixa grande, né? Aí eu trago R$500 em moedas e vou jogando, barulho que faz aquilo, né? Aquelas moedas caindo. Era assim, tinha gente que gostava de mostrar ainda, né? Quanto estava dando. E aí Jesus disse, não, ela deu só 2 moedinhas, ela deu mais do que eles, porque ela deu confiando em Deus, né? Então, a questão não é quanto a gente tem, o que eu vou fazer com o que Deus me dá? Como é que eu vou usar isso? Tá? Olha aqui. Então, não é separar uma parte do tempo, uma parte dos dons, do dinheiro, né? É viver a vida toda dentro dos propósitos de Deus. Eu apresento a minha vida como um sacrifício. Isso aqui é Romanos 12, ó. Eu vou me dedicar ao Senhor, vou responder ao seu amor sempre. E aqui é uma palavra de Paulo. Quando vocês comem ou bebem, fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então,
Vamos dar exemplo prático, tá? Vamos dizer que o seu Vandelino, na oferta aqui, ele resolveu dar 10%. Tá? Eu vou só dar uns números assim para a gente entender. Vamos dizer que ele ganhasse 10 mil. 10%, R$ 1.000, né? Então ele pegou R$ 1.000 e botou ali. R$ 1.000 de oferta para o Senhor. Os outros 9 mil, para quem que ele está dando? É para o diabo? Não. Os outros 9 mil também é para Deus. Se ele usar para as coisas que Deus quer. Lembra? O que Deus quer? Que a gente viu lá aqueles 2 pontos? Sustentar a família, ajudar os necessitados. Tá. E o que mais? O que envolve sustentar a família? Roupa, alimento, casa, água, luz, né? Lazer, etc. Alimentação, educação, saúde, né? Então, se ele usar os outros 9 mil em coisas que Deus aprova, isso também é oferta ao Senhor. Lembra que eu falei que vocês estão ofertando aqui 1h30 de tempo estando aqui, né? Tá, vamos dizer que fosse 2 horas. Aí sobrou 22 horas ainda hoje, né? As outras 22 horas também são para Deus. Se eu usar para coisas que Deus aprova, para descansar, para cuidar da minha saúde, para cuidar da minha família, né? Durante a semana eu vou trabalhar honestamente. Então, também é oferta para Deus. Então, na verdade, é 100% a gente dá para Deus. Quando eu vivo dentro dos propósitos de Deus. Tá? E eu faço, olha aqui, ó. Olha só o que ele diz. Você comer, beber, qualquer coisa que você fazer, faça para a glória de Deus. Então, vamos dar um outro exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui, eu vou pegar o Jefinho. O Jefinho chega em casa nervoso, lá furou um pneu tal, e ele está tudo nervoso, daí ele chega assim para a mãe dele e começa a xingar a mãe e tal. Daí ele fala assim, mãe, eu estou te xingando para a glória de Deus. Tá certo isso? Né? Não. Né? Ou então, eu fiquei irritado lá porque me atenderam mal lá no Detran, daí eu começo, né, meus pensamentos, ei, povo preguiçoso, não sei o quê, quero que vão tudo para o inferno, para a glória de Deus. Não dá, né? Vocês estão entendendo? Se eu usar essa frase aqui, ó, eu vou começar a pensar, o que eu estou falando é para a glória de Deus? O que eu estou fazendo é para a glória de Deus? Né? O meu marido me tratou mal, eu trato mal de volta, para a glória de Deus? Não, porque a Bíblia diz que não. A Bíblia diz, não pague o mal com o mal. Então olha aqui, o critério, né? Tudo que eu fizer vai ser um sacrifício a Deus, dedicado a Ele para a glória de Deus. Com aquele propósito duplo e com o propósito maior. Levar pessoas a conhecer Jesus. Vamos lá. Então, ó, a gente vai investir o que é de Deus no trabalho do reino de Deus. Lembra que eu falei? Nada que a gente tem é nosso, na verdade, né? Nada que a gente tem é nosso. Ah, mas eu trabalhei e eu comprei. Sim, mas quem deu saúde para você trabalhar? Deus. Quem deu um trabalho para você? Deus. Você levantou da cama hoje por quê? Porque Deus deixou. Tem gente que vai dormir e não acorda mais. Né? Era a hora dele. Então, nós vamos usar o que é de Deus. Lembra da palavra mordomo, que ele deu para nós administrarmos. E a Bíblia diz assim, ó, nós não vamos ficar com menos, nós vamos ser muito abençoados. Então a gente pode ofertar sem se preocupar. Né? Isso é a promessa de Deus. Quando você oferta, crendo que Deus vai cuidar de você, você pode dar 10, 15%, 5%, depois nós vamos falar nesses números aí. Você pode saber que Deus vai cuidar de você. Não vai deixar faltar o que você precisa, não o que você quer. Ah, eu gostaria muito de ter um carro assim, 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 mas eu vivo sem carro. Agora, sem comida não vivo. Deus nunca me deixou faltar comida. Estão entendendo, né? Quem é pai e mãe aqui sabe, né? Você dá tudo que seu filho precisa, não tudo que ele quer. Então, Deus vai cuidar da gente. Nós não vamos passar necessidade. Vamos lá. Então, ó, Deus quer que o seu povo dê generosamente. Tá? Isso está em vários textos do Antigo e do Novo Testamento. Tá? Qual é a maior prova que Deus é generoso? É isso aqui, ó. Né? Por que eu uso isso aqui? Isso aqui chama crucifixo, né? Que é a cruz com Jesus, né? Isso aqui é para as pessoas verem, né? Que Jesus é o meu Senhor.
Mas para ser o meu Senhor, ele teve que morrer na cruz. E que eu pertenço a ele. Eu não uso isso aqui como para me proteger, nada. Tem gente que usa por superstição, né? Não, isso aqui para mostrar. É Jesus que é o meu Senhor, né? Então, isso aqui é a maior oferta que Deus fez por nós. Ele deu o Filho dele. Então, ele foi generoso. Lá no Antigo Testamento, tá? Só para vocês terem uma ideia. Muitas igrejas ensinam assim, você tem que dar o dízimo, né? Dízimo é 10%. Tinha isso no Antigo Testamento. Mas se a gente for seguir o Antigo Testamento à risca, a gente não deve dar 10%. Se a gente for seguir à risca o que diz o Antigo Testamento, a gente tem que dar mais ou menos 33% do que Deus nos dá. 1/3. Então, se o Vandelino, em vez de dar 1.000, teria que dar 3.300 dos 10.000. Por quê? Porque 10% era a oferta normal que Deus pedia do povo. Daí tinha várias ofertas especiais, somando tudo, dava mais ou menos, por ano, 33% do que Deus dava para as pessoas. No Novo Testamento, não tem uma lei, assim, continuem dando 10% ou 33%, não tem. Né? A regra nós vamos ver depois qual que é. Então, só que isso não quer dizer que a gente deve ser mão fechada. Eu não sei se vocês conhecem essa expressão, né, mas é uma expressão que eu conheci, chama assim, mão de vaca. Né? Não, é para você ser generoso. Você não precisa, se você não puder, não quiser, não precisa dar 10%, mas você não pode ser mão de vaca. Lembra que eu falei da viuvinha? Provavelmente ela era uma mendiga, né? Ela pedia esmola. Quando a gente dá uma esmola, você tem na sua carteira uma notinha de R$50, uma de 5. Normalmente, qual a nota você vai dar de esmola? 5. Né? A gente não vai dar muito. Então, olha só, tem gente que acha que Deus é um mendigo. Está sobrando aqui, eu vou dar então para Deus. Ou, eu sei que muita gente que mora na roça, na cidade o pessoal a maioria compra ração, mas na roça, o que a gente dá para os cachorros geralmente? O que sobrou, né? A minha cachorrinha, quando tem carne com osso, né? Eu dou o osso para ela, a carne eu como. Ela pode até esperar, mas não vou dar carne para ela, né? A gente dá o que sobra. Tem uma palavrinha, né? Eu aprendi quando era criança, no sítio, com meus avós, chama lavagem. O que é a lavagem? Você vai juntando os restos de comida e você dá para quem? Para os porcos. Olha que triste, né? Tem gente que acha que Deus deve receber a lavagem, só o que sobrou. Não, né? Deus é generoso, então Ele quer que a gente seja generoso também. Ele não é nem um cachorro que recebe só as sobras e nem um mendigo que receber só um trocadinho. Né? Então, nós vamos querer fazer a vontade do nosso Pai também nessa área de administrar tudo. Tá? Então, olha aqui, oferta, tá? Quem quiser acompanhar já está aí no outro lado da página, estamos indo para a parte final. Oferta é um sacrifício. Tá? O que é sacrifício? Sacrifício é assim, você separou alguma coisa para algo especial. Eu tenho certeza que muitos pais aqui, para dar um bom estudo para os seus filhos, teve que fazer sacrifício. O que é isso? O pai e a mãe deixaram de comprar uma coisa para eles, ou fazer uma coisa para eles, para pagar o estudo do filho. Sacrifício, né? Ou então, eu falei dos casamentos hoje. Às vezes os pais sacrificam um bom dinheiro para ajudar a pagar a festa de casamento dos filhos, porque querem que eles tenham uma festa bonita, né? Então, sacrifício você separa algo que você podia usar para outra coisa, você separa algo para um propósito. Então, a oferta também é isso. Então, a nossa oferta de dinheiro, bens, tempo, qualquer coisa, vai ser uma consequência de primeiro eu me entregar para Jesus, de eu viver para Ele viver em mim. Tá? Então, oferta o que eu faço porque Jesus vive em mim. Ele controla o meu pensamento, minhas palavras, minhas ações, né? E eu vou fazer um sacrifício. Tá? Vamos lá. Então, olha aqui,
A oferta depende da fé e do amor que você tem a Deus, não das suas condições econômicas. Né? Lembra da viuvinha? Ela não tinha muito, mas ela tinha fé e amor a Deus. Ó, não é taxa para pagar serviços recebidos ou a receber. Se alguém aqui ainda pensa, ou fala assim, eu tenho que pagar a igreja, esquece isso, você não paga a igreja não é clube. E a igreja não é governo que você paga imposto. A gente não paga aqui, eu tenho que pagar porque senão, né, no dia que eu morrer, o pastor não vai fazer meu enterro. Não, você não paga nada. Por isso que a palavra é oferta. Oferta é algo que você dá voluntariamente, né, de boa vontade. Então, não é taxa. A gente vai falar depois aí daqueles envelopes de oferta. Né? Não é para você pagar a igreja. É para você, quando Deus der o seu salário, a sua renda, você separar o que você quer dar ao Senhor diretamente. E o que ficar para você vai dar para Ele indiretamente, como eu falei antes, cuidando da família e assim por diante, tá? Ó, não é uma invenção de pastores ou da diretoria da igreja. Oferta não é igreja, não é pastor que inventou. Começou lá, ó, no começo da história, Gênesis. Lembra? Caim e Abel. Do que eles produziam, eles ofertaram a Deus. Se vocês lerem lá, não tem nenhuma palavra lá de Deus dizendo, ó, Caim e Abel, quero que vocês ofertem para mim. Deus não precisou mandar, eles pegaram daquilo que eles produziram e foram ofertar. Deus não precisou nem dizer nada. Tá? Então, é uma maneira de honrar, adorar, servir e glorificar a Deus. O que a gente faz aqui, por exemplo, ó, quando a gente canta, nós estamos louvando a Deus. Mas louvar a Deus é também o que vocês estão fazendo agora. O que vocês estão fazendo agora? Boca fechada, ouvidos atentos. A gente louva a Deus quando a gente presta atenção no que Ele tem para dizer para nós. Isso é louvar a Deus. E louvar a Deus também é isso aqui, ó. Quando eu sirvo a Deus no dia a dia, quando eu sirvo a Deus aqui com as ofertas, quando eu trago ali ofertas, né, de alimentos, etc. Quando eu trato bem os outros, eu estou servindo e glorificando a Deus. Então, tudo é oferta a Deus. Tá? Ó, então, o que Deus espera da gente? Olhe para as bênçãos que Deus dá para você. Decida a porcentagem que você quer ofertar para o Senhor no ano que vem, né? Faça o seu voto, seja fiel, confie no Senhor. Então, quando a gente fala assim, olhe para as bênçãos que Deus dá para você, não é só quanta terra eu tenho, quanto dinheiro eu recebo por mês. Bênçãos é minha saúde, minha família, né? Ter uma igreja que ensina a palavra de Deus para mim, ter uma família da fé, e assim por diante. Cada um sabe das bênçãos, né, que recebeu de Deus. Então, olhe para todas as bênçãos que Deus te dá. E aqui, ó, coisa bem prática agora, tá? Sobre ofertas. Eu acho que vocês já devem saber disso, mas a gente tem que relembrar. Você não oferta regularmente, mas Deus te abençoa regularmente, todo mês você tem uma renda, ou quem, né, trabalha com colheita, todo ano você tem colheita, mas você não oferta ainda regularmente, então você não está fazendo como Deus quer. Deus quer assim, eu te abençoei, eu quero que você agradeça ofertando. Então, comece. Como? 1%, 2%, depois vai ter uma tabelinha aí que eu vou mostrar ali também, né? Mas assim, ó, se o Otomar perguntar para mim, pastor, quanto que eu tenho que ofertar em 2025? Eu vou dizer para ele assim, eu não sei. Eu sei quanto eu tenho que ofertar. Eu vejo quantas bênçãos Deus me deu, quanto eu ganho por mês, e com a minha esposa eu vou conversar, nós vamos dizer quanto eu vou ofertar. Você tem que fazer a mesma coisa com a sua família. Qualquer um de vocês perguntar para mim, quanto que eu tenho que dar, pastor? Eu vou dizer, isso é uma decisão sua, com Deus e com a sua família. Agora, Deus dá orientações. Lembra? Uma das palavrinhas aí que a gente viu, seja generoso. Deus não é um mendigo nem um cachorro. Ah, Deus não precisa do nosso dinheiro. Claro que não. Deus não precisa. Se ele precisasse, ele mandava cada culto que vinha um anjo aqui recolher as ofertas e levar para o céu. Mas ele diz, usem essas ofertas para quê? Para manter a igreja
trabalhando para levar Jesus para mais gente, né? E eu já falei antes, isso inclui tudo, né? Que os gastos, os investimentos que a igreja tem. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher. Você não dá nada ainda? Você pode começar com 1%. Ah, você dá, mas um mês você dá um tanto, outra vez tanto, né? Essa questão de porcentagem, ó, ela é muito boa. Já vou falar por quê, tá? Mas olha aqui, ó, antes de falar da porcentagem. Separe a sua oferta quando você recebe o seu ganho, né? Coloca no envelope. Hoje também tem o Pix, você pode ofertar por Pix, daí você pode mandar o comprovante, né, para a tesoureira, ou põe o comprovante, se quiser imprimir, põe ali no envelope. Tente ofertar cada mês para não atrasar. Quando acho que muitos de nós fazem isso, né? Eu estou pagando umas prestações, todo mês eu pago. O que acontece se a gente atrasar a prestação? Juro, né? E o juro é lascado, né? O banco, para pagar juro para você, é quase nada, mas para cobrar de você é muito, né? Então, se você deixar atrasar qualquer prestação, você vai pagar a prestação mais os juros e mais a multa. Então, veja só, a gente se preocupa, né, em ter as contas em dia. E às vezes a gente não se preocupa em ter a oferta em dia. Aí, se o seu Vandelino, né, vamos continuar com o exemplo dele, ele não deu os 1.000 que ele prometeu esse mês. No mês que vem ele vai ter que dar 2.000. Se ele for disciplinado, ele vai conseguir. Mas se não, ele vai dar só os 1.000 do mês que vem e aqueles outros 1.000 ficou. Né? Então, ter disciplina. Né? Por isso que a gente usa envelope. Envelope também é para a gente ver lá. Ter algo que a gente vê. Ah, eu tenho que lembrar de separar a minha oferta. Né? Então, olha aqui, ó, questão de porcentagem. Por que ela é boa? Ela aparece na Bíblia, né? Mas também ela ajuda a gente a ofertar uma coisa certa. Eu vou continuar no exemplo dos 10.000. Se o seu Vandelino está ganhando 10.000, tá? E ele dá, vamos pegar um exemplo, né? 5%. Então, R$10.500. Só que no mês que vem, vamos dizer que ele ganha 10.000 porque ele ganha 5.000 de aposentadoria e 5.000 do emprego que ele está trabalhando aí por fora. Aí ele perdeu o emprego. A renda dele caiu para 5.000 só. Ele vai dar 2% de 5.000. Ele não vai mais dar, não, 5% eu falei, né? 5% de 5.000 vai dar 250. Mas no outro mês, ele ganhou 20.000, porque ele vendeu lá, ganhou um negócio, né? Ganhou 20.000. Ele vai dar 5% de 20.000. Vocês estão entendendo? Então, a porcentagem acompanha a renda da gente, tá? Então, o Jefinho, né? Vou usar um número grande agora, tá, Jefinho? Deus te abençoe. O Jefinho ganhou 100.000 de lucro com o café dele esse ano. Então, ele vai dar 5% de 100.000, R$5.000. Mas o ano que vem, Deus abençoa ele mais ainda. Ele tira 200.000 de lucro. Se ele for dar os meus 5%, né? Ele vai dar 10.000. Mas se o café dele deu prejuízo, ganhei só 10.000 esse ano do café. Ele vai dar 5% de 10.000. Né? Então, ter uma porcentagem, e não é difícil calcular. Se alguém não sabe calcular, pede ajuda para alguém. Ó. Agora eu vou dar alguns exemplos. Ó. Aqui, antes do exemplo. Se você já está ofertando, tente aumentar. Se você dá 1%, vai para 2%. Se dá 5%, vai para 6%. Coloque como um alvo chegar em 10% ou mais. Tá? Lembra, eu falei, nós entendemos pela Bíblia que não é mais obrigatório você dar 10%. Não, não é obrigatório. Tá? Mas é um alvo que Deus põe na palavra dele. Vocês acham que isso é difícil? Fácil não é. Mas eu conheço gente da nossa igreja que dá mais de 10% do que Deus lhe dá todo mês. Então, você pode colocar como um alvo. Ah, eu vou começar com 1%. E todo ano eu vou aumentar um pouquinho mais. Ano que vem eu vou dar 2%, depois 3%. Vamos ver se um dia eu chego nos 10%. Ah, não consegui? Não tem problema. Deus não vai achar ruim. Você prometeu dar 10%, não conseguiu? Peça perdão a Deus. Olha, não consegui. Mas deu o que você conseguiu dar. E uma última coisa aqui, tá, gente? Vamos lá. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos dizer que o seu Israel,
a Eulália dão todo mês aí, sei lá, R$1.000, tá? Mas eles tiveram problema de saúde na família. E eles tiveram que usar até o dinheiro que eles tinham separado para oferta para remédio, tratamento. Deus não vai achar ruim, Deus está vendo. Eles não pegaram aqueles R$1.000 para gastar à toa, né? Eles precisaram usar até o dinheiro da oferta para tratamento médico. Deus está vendo. Então, se isso acontece com a gente, né? Você, até o dinheiro da oferta você precisou para um problema de saúde, ou alguma outra dificuldade na família, Deus está vendo isso. No mês que vem você consegue voltar ao normal nas ofertas? Ótimo, né? Então, Deus ama a gente, Ele conhece a nossa vida, mas Ele sabe também que se eu peguei aqueles R$1.000 para gastar à toa, Ele também está vendo. Poxa, separaram para oferta, agora estão gastando com coisa à toa. E olha só, o que é coisa à toa, né? Veja, eu falei das festas de casamento. Vocês podem usar parte do seu dinheiro para lazer. Vocês podem ir numa festa, vocês podem, né? Hoje à noite, assistir o teatro lá, né, que vai ser de graça, mas fosse de pagar ingresso, vocês podem pagar o ingresso para assistir. Vocês podem ir fazer um passeio lá na Pedra Azul, vocês podem ir lá para Guarapari, vocês podem usar o dinheiro para essas coisas. Deus quer que a gente também cuide da saúde mental, emocional, do corpo. Mas Ele quer que você não esqueça, dentro do seu orçamento do mês, coloque lá, né? Vai escrevendo lá, água, luz, telefone, mercado, mas não esqueça, oferta. Eu e a Neide, desde que a gente casou, a gente faz todo mês, dá uma listinha, né, dos gastos do mês. Então, primeira coisa que eu coloco é oferta. Porque eu aprendi assim, porque a Bíblia diz assim, primeiro ao Senhor, né? Agora, se você precisou usar até o dinheiro da oferta para uma coisa de emergência, Deus compreende. Por outro lado, lembrem, Ele está vendo também se você tem como ofertar e você não oferta, Ele está vendo isso também. Mas a gente não deve ofertar por medo de Deus, a gente deve ofertar porque Ele deu a maior oferta por você. Por causa de Jesus na cruz, você vai para o céu. E Ele quer que você leve mais gente para o céu, também com as ofertas. Então olha aqui, ó. Vamos lá? Opa! Isso aqui está na folhinha, tá? Mas eu coloquei aqui para ser bem prático, tá? Ó, opa, passou. Então, ó, isso aqui eu coloquei esse valor que provavelmente vai ser o salário mínimo ano que vem, em torno de R$1.500, tá? Então, é só para dar exemplos, tá? Então, se eu ganho 2 salários, eu vou dar 3%, vai dar R$90. Se for dar 5% é 150, se for dar 8% é 240. Se eu já começar dando 10% é 300. Mas os números aqui é vocês que vão escolher. Pode ser 1%, 2%, 15%, 20%, quanto vocês escolherem. Tá? Aqui é só exemplos, né? É só fazer a conta na calculadora. Ou pedir para alguém fazer para você. Tá? Então, é uma coisa bem prática. Deus me deu, eu calculo e separo. E oferto. E Deus diz, não faltou para aquela viúva, não vai faltar para você também. Talvez você não vai ter tudo que você quer. Como eu falei, eu queria aquele carro, queria aquela casa na praia, mas Deus não vai deixar o que você precisa. E não vai deixar faltar o quê? O que a gente recebe aqui hoje, principalmente. A palavra e a Santa Ceia, que recebendo isso, se Deus me chamar hoje, eu vou para o céu. E aí, se eu tiver casa na praia, um carro de R$200.000, vai ficar aí para os outros. Mas eu vou para o céu. Porque eu alimentei a minha fé e eu creio em Jesus. E eu confio em Jesus e não nas minhas riquezas. Tá? Então, vamos terminar. Ó. Então, quanto mais a gente crescer nas ofertas, isso aqui falando em termos de congregação, menos a gente vai depender de outras entradas, ó, promoções, festas, né? Para aplicar no trabalho da paróquia, da igreja, no distrito, no Brasil, né? E etc. Então, ó, às vezes a gente faz aqui um almoço, alguma coisa, tem um lucro. Em si não tem problema. O problema é se a gente querer manter a igreja com isso. Fazer festa, fazer bingo, fazer não sei o quê. Não. Deus
ele olha para nós e diz: eu estou abençoando vocês com dinheiro. Oferte. A igreja, vocês não vão achar em lugar nenhum da Bíblia falar que a igreja, o reino de Deus é mantido com festa, com bingo, com rifa, com não sei o quê, com baile. Não. Infelizmente, tem igrejas que fazem isso. Eu trabalhei numa congregação, veja, são casos especiais, né? Quando eu cheguei lá, eles tinham feito só o fundamento, assim, eles iam construir a igreja nova. Então, uma vez por mês era feito um almoço, né? Em que era vendido o almoço, churrasco e tal, para aquele fim específico de arrecadar para a construção da igreja. Isso a gente pode fazer. O que não pode vamos fazer um almoço por mês para manter o trabalho da igreja. Não. Né? Então, aqui já estou dando uma dica, né? O ano que vem a gente vai reformar tudo isso aqui, a ideia, né? Colocar ar-condicionado, né? Melhorar umas coisas aqui, fazer várias melhorias, colocar mais banheiros, né? Da onde vai vir o recurso? Da gente. Se a gente precisar também fazer algum almoço, alguma coisa, nós vamos fazer, né? Mas a gente vai fazer ofertas especiais, Deus vai, né, nos ajudar para a gente chegar nesse objetivo. Então, o principal é isso aqui, ó. Como é bom ver pessoas recebendo o evangelho, crendo em Jesus, né? Aqueles livrinhos que tem lá na porta, hoje a gente oferta, não é muito. A gente manda para o Luterano R$150 por mês. Eu acho que um dia nós vamos ter que dar mais, porque os livrinhos ali não tem muitos já. Eles vêm a cada 3 meses. Por que aqueles livrinhos? É para conectar pessoas a Jesus. Tem que ter dinheiro, porque a hora luterana precisa se manter, precisa produzir o material, e assim por diante, né? Tá? Vamos lá? Ó, Deus nos dá tudo, especialmente a salvação. Vamos ser generosos como Deus é com a gente. Por causa de Jesus, nós somos gratos a Deus e somos consagrados também nas ofertas. Os músicos podem se preparando aí, enquanto eu termino aqui, tá? Então, meus irmãos, o pessoal da diretoria, né, já está preparando os envelopes, né, Jovaldo? Para o ano que vem, que nós vamos entregar até o final do ano. É uma coisa muito prática, vocês já sabem, né? Vocês recebem o seu envelope, tem gente que oferta por família, né? Então, assim,